Uma boa tarde a todos. Boa tarde, nobres vereadores, jurídico, senhora presidente, os demais assessores, funcionários, os que estão aí pela internet. Uma boa tarde, né? Melhor dizendo, parece que eu disse boa noite aqui. Dando abertura aqui à reunião de comissão conjunta, Comissão de Finanças e Educação, temos aqui 3 projetos, 62, 63 e 76. Vamos começar pelo 62, na ordem, né? Autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto, juros e multas. Aí já fica aí o jurídico para dar um parecer, um comentário. É esse aqui que nós temos a necessidade de um parecer contábil também? Tá bom. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Iniciando os trabalhos dessa comissão, o projeto de lei 062, ele autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas. O artigo 1º, fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder descontos em juros e multas aos notários e registradores que estejam em débito com o pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. O artigo 2º, em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo autorizado a receber com 100% de desconto em juros e multas para quitação dos débitos previstos no artigo 1º, em parcela única ou em até 20 parcelas mensais e consecutivas. Parágrafo 1º, o prazo para o contribuinte aderir, requerer o pagamento com desconto na forma prevista neste artigo, iniciar-se-á na data da publicação desta lei e vigerá por 60 dias, prorrogando-se para o º dia útil subsequente, caso o término do prazo ocorra em dia não útil. Parágrafo 2º. A quitação da parcela única deverá ocorrer no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da guia, devendo este prazo igualmente ser considerado como termo inicial máximo para o pagamento em parcelas. Parágrafo 3º. Poderão aderir os devedores que já houverem parcelado ou reparcelado seus débitos, hipótese em que considerar-se-á, para os efeitos dessa lei, a soma das parcelas restantes, devidamente atualizadas, importando a opção pelos benefícios da presente lei em desistências de acordo original de parcelamento ou reparcelamento. Parágrafo 4º. Os créditos tributários não constituídos objetos de denúncia espontânea serão declarados na data da formalização do pedido. Artigo 3º. Tratando-se de crédito tributário escrito em dívida ativa em processo de execução fiscal já ajuizada, para que o cidadão possa usufruir dos benefícios ora instituído e postular a consequente extinção ou suspensão da ação, deverá arcar também com o pagamento de custas e taxas processuais. Parágrafo único. Em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, a concessão do benefício de que trata essa lei fica condicionada à desistência do feito e ao pagamento das custas / taxas processuais, se for o caso. Artigo 4º. Poderão valer-se dos benefícios desta lei os cidadãos e empresas que apresentarem defesas ou recursos administrativos, desde que deles desistam expressamente. Artigo 5º. A adesão
ao proposto nessa lei se dará formalmente pelo próprio cidadão ou seu procurador constituído por meio de assinatura de termo de reconhecimento de dívida e parcelamento, importando na confissão irrevogável e irretratável dos créditos consolidados, bem como em expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial, além da desistência dos eventualmente já interpostos nos processos em cursos relativos aos créditos renegociados dentro dos parâmetros dessa lei. Parágrafo único. A adesão importará ainda na suspensão do prazo da prescrição da cobrança de crédito. Artigo 6º. Aderindo o contribuinte ao pagamento na forma prevista nessa lei e não efetuando o pagamento do crédito negociado / parcelado, com os benefícios dessa lei, o débito retornará ao status anterior com o lançamento de 100% do valor de juros e multas de mora. Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento de crédito objeto de execução fiscal, o processo terá seu prosseguimento retomado pelo valor do crédito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento. Artigo 7º. Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importância já paga a qualquer título. Artigo 8º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Caberá ao secretário municipal de Finanças solucionar os casos omissos observados os limites dessa lei. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessário à regulamentação / aplicação dessa lei. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. De acordo com a mensagem de encaminhamento, o projeto ora apresentado tem por principal objetivo proporcionar aos notários e registradores de Nova Serrana que estejam em débito com o pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, a oportunidade de regularizarem a situação fiscal junto ao município antes que seja adotada providência judicial ou de protesto da dívida. A atual administração, ao assumir a gestão, iniciou a cobrança do ISSQN destes profissionais. O que a Procuradoria-Geral da Casa observa nesse caso aqui desse projeto, primeiro, eu vou registrar que eu não comungo com o parecer do analista legislativo, que ele concluiu pela inconstitucionalidade do projeto, e este não é o entendimento da Procuradora-Geral da Casa. O projeto é constitucional, sim, e o que eu observei nesse projeto, comungo com o parecer contábil, a necessidade de juntar ao projeto, o impacto financeiro, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que já solicitei ao Executivo, através da nossa contadora, nós já requisitamos, e já está sendo providenciado para encaminhar o impacto financeiro. E a análise contábil, ela averigou que já está previsto nas leis orçamentárias essa questão dessa isenção de juros e multas. Por que eu entendo que não é inconstitucional? Porque está dando a concessão de multa sobre taxa, nem nenhum tributo, é sobre as taxas e juros aos notórios dos cartórios de Nova Serrana. Está tratando todos de forma igual, isônime. Então, não existe nenhum, no meu entendimento, nenhum ferimento ao princípio da isonomia. Porque o Poder Executivo pode conceder um desconto para quem recebe até 3 salários mínimos. Ele não pode tratar quem recebe até 3 salários mínimos de modos diferentes. Ele pode conceder um desconto para quem tem mais de 70 anos. Tanto é que até o imposto de renda, nós temos algumas situações semelhantes. Então, o parecer
jurídico dessa casa é pela tramitação do projeto, condicionada só à juntada do impacto financeiro, porque já tem essa previsão dessa isenção nas leis orçamentárias, como foi previsto aqui no parecer contábil da casa. Tá? Eu vou pedir a Deise para dar para explanar sobre a questão contábil, por favor. Por favor, Deise. Obrigada. Assim que a Deise explanar, doutor Lenino, o senhor fica à vontade, posteriormente. Aí, logo após os colegas, né? Relator, o vice-presidente. Está baixinho. Boa tarde a todos presentes. Vou ler minha conclusão aqui sobre o projeto. Não adentrando no meio jurídico, tampouco no julgamento, se a anistia apresentada pelo projeto de lei número 62/2019 constitui ou não renúncia de receita, entendemos que o projeto deve, assim, estar acompanhado das medidas e documentos listados no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por força do parágrafo único, artigo 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal vigente. Artigo 23. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101. Parágrafo único. Aplica-se a lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput. Dessa forma, se superados os apontamentos apresentados no parecer jurídico número 44/2019, recomendamos a solicitação de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Após a apresentação dos documentos retrossolicitados, será necessária a análise contábil para verificação do atendimento à legislação. Então, portanto, nós analisamos aqui, vimos que, como a doutora Márcia falou, essa renúncia está prevista, né, tanto na lei de diretrizes orçamentárias como na lei orçamentária anual. Porém, como eles não apresentaram um impacto, eu não consigo visualizar se o impacto será o mesmo. Creio eu que provavelmente umas 3 vezes maior, porque, né, eles não tinham previsão de 100% de anistia, o valor é alto, referente à dívida dos cartórios, né, de ISS dos cartórios. Por ser um período prolongado, o valor da dívida é alto e, consequentemente, as taxas de juros também de valor elevado. Então, nós solicitamos aí a apresentação dessa documentação para verificação do valor e adequação, né, desses valores à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias. No mais, está tudo ok. Doutor Lenine, por favor. Só queria, presidente, em primeiro lugar, boa tarde, só esclarecer os motivos pelos quais eu opinei pela inconstitucionalidade do projeto. Eu fiz com fundamento no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, que fala que é vedado à União, Estados e municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente.
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Com todo respeito, eu penso que o projeto é inconstitucional porque ele concede isenção, na realidade, anistia, tecnicamente falando, de multa e juros e parcelamento do ISS-QN exclusivamente a notários e registradores. Contribuintes do ISS-QN, médicos, dentistas, advogados, não foram beneficiados nessa anistia e nesse parcelamento. Ainda renovando a vênia, esse dispositivo constitucional de 88, ele só foi incluído porque na ditadura tinha-se a praxe do parlamento sofrer pressão de determinadas classes, como policiais, magistrados, que conseguiam, através dessa pressão, a isenção de tributos sobre os seus rendimentos. Então veio o Constituinte de 88, em 5 de outubro de 88, e incluiu essa regra que visou exatamente bloquear, evitar esse benefício exclusivo a determinada categoria. São essas as razões, em síntese, né? Professor. A discussão está um pouco complexa, porque são várias vertentes, né, contábil, jurídica, ainda com divergência jurídica. Sim. A análise do analista, ela limita-se à análise legislativa. A Procuradoria Jurídica faz a análise conclusiva. Assim. Não tem divergência, não. O projeto está pronto para tramitar dentro dessa casa, se aprovado pelos vereadores. Perfeito, doutora. A questão aqui reside no seguinte. O projeto 62, ele está concedendo a remissão aí dos juros e multas apenas para os notários e registradores? Porque a gente não consegue visualizar isso na ementa do projeto. Aí vem o artigo 1º, delimita o objeto, é isso? Depois, no corpo do projeto, o artigo 1º delimita. Mas aí depois, a hora que vem lá no artigo 3º, tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, aliás, parágrafo único do artigo 3º, em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, aí nós estamos tratando do cidadão ou da personalidade jurídica, que é o serviço de registro. Aí depois vem o 4º. Poderão valer-se dos benefícios dessa lei os cidadãos e empresas que apresentem defesas ou recursos administrativos, desde que eles desistam expressamente, por aí vai. Para mim está um pouco confuso, porque está tratando de... Então está aqui, os cidadãos ou empresas que apresentem defesa ou recursos administrativos. Tudo bem. Então a gente vê que não está fechando na ementa do projeto. Aí vem o artigo 1º, que supostamente delimita, e fica uma situação a se pensar. Eu mesmo já propus uma ação popular e uma ação civil pública relacionada à majoração acima do patamar permitido por lei, que é do INPC, em desfavor do município. Aqui, quando a gente faz essa leitura, percebe que as pessoas estão abrindo mão, inclusive, de possíveis defesas na justiça, de créditos lançados. Eu estaria resguardado dessa questão dos aumentos arbitrários? Com licença. Eu penso que esse dispositivo, senhor relator, seria uma tecnia do projeto, mas significa o seguinte: se um notário ou registrador propôs uma ação visando anular esse débito, no caso ele teria que desistir dessa ação. Então, basicamente seria isso. Mas uma decisão superveniente
que demonstrasse que a porque majoração ainda foi acima, ele ele poderia... tem o direito ainda de vir a renegociar com o Poder Executivo essa dívida, ainda que já tivesse ajuizada. Sim. Ele pode vir renegociar. Eu acho que é uma oportunidade para se colocar em dia esses tributos que estão, esse tributos que está em aberto ainda. E a parte contábil está superada, o que foi apresentado pelo Executivo? Falta ou não? só o impacto, né? Ele já protocolou? Mas ele já está providenciando. Aí, pastor, falta o impacto e medida de compensação. Esses três, essas 4 folhas em anexo ao contábil, ele se trata de quê? Porque está falando aqui, no parecer contábil, Deise, tem uma ficha aqui, estimativa e compensação de renúncia de receita, está dentro do pedido, me parece, né? E tem o demonstrativo de receita estimada, também são 2 páginas, e logo em seguida vem o anexo de renúncia de receitas. Sim, esses documentos são retirados, primeiramente que está aí essa estimativa, é da LDO, Sim. e o demonstrativo da receita estimada e o anexo 3 de renúncia de receitas são da Lei Orçamentária Anual. Como eu disse anteriormente, existe a previsão de anistia, como pode ser visto aí, no valor de R$ 83.700. Sim. Né? E existe já no orçamento essa previsão. E no demonstrativo da receita estimada, eu também consigo ver aí o valor também de receita, né? Relativa a juros e multa, que está previsto, e depois, em seguida, no anexo também fecha o mesmo valor, R$ 83.700, no anexo de renúncia de receitas. Isso é só para comprovar os dados que foram citados no relatório. Durante o relatório, eu vou citando valores e coloco conforme anexo. Aí eu anexo só para ver se que são partes das leis. Correto. No caso, os documentos a serem apresentados, né, que são os exigidos pelo artigo 14 da LRF, a gente vai conflitar, por isso que eu falei, após a apresentação dos documentos, precisa uma nova análise. Porque eu vou conflitar, porque eu tenho aqui um valor de R$ 83.700. Provavelmente, pelo que eu pude ver pelos valores dos débitos, né, só de um cartório é mais de 200 mil de registro de imóveis. Então, vai superar em muito esse valor aqui. Então, aí será necessária a adequação também desses anexos nas leis, após a apresentação. O que eu percebo, pastor, é o seguinte, não há resistência à aprovação, só que tal qual o projeto se apresenta, ele fere a lei de responsabilidade fiscal. O que nós precisamos é encaminhar para o Executivo qual que é a maneira correta de apresentar essa proposta, que é uma proposta de alterar a nossa lei orçamentária, não é isso? Isso. E É só para pode conflitar os valores. E pode vir como um artigo da própria lei, do projeto de lei 62, a alteração do anexo da lei orçamentária? Provavelmente eles vão mandar um novo anexo e também vai propor alguma medida de compensação dessa renúncia, né? Vai vir acompanhado direitinho, já estão fazendo esse levantamento, eu entrei em contato com o contador, né, quando eu estava elaborando o parecer, e falei com ele dessa necessidade que eu entendi, ele também comungou do meu entendimento desse anexo e já está providenciando. Eu acredito que já esteja pronto, só apresentar. Em suma, o conflito, então, seria só entre os valores de renúncia? Na verdade, eles vão apresentar e vai adequar e ponto. Correto. Tem que adequar na lei orçamentária o valor apurado da renúncia. Hoje, a renúncia que a gente pretende fazer aqui é maior do que a renúncia prevista na lei orçamentária. Sim. Então, assim, em relação ao projeto, não há o que se discutir, está perfeito. O que nós precisamos corrigir é a lei orçamentária. Os demais colegas, quer fazer alguma... Então, esse projeto vai ficar observação? suspenso, vai ter que pedir vista até esses... Pedir vista, então, até chegar essas dúvidas aí.
Suspensa até a documentação. É a suspensão da votação, né? Na verdade, é uma diligência, né? Não é nem vista, é uma diligência para apresentação das medidas de compensação e da nova proposta de alteração dos valores no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. Qual das duas ações seria mais prática? A vista ou a diligência? Diligência, porque se chegar amanhã e tiver urgência, a gente vota depois da manhã. Ah, perfeito. Eu só queria tirar essa dúvida. Sem dúvida. É porque normalmente quando se fala de diligência, o teor da diligência parece que estende um pouco mais de acordo com o regimento, né? Então, por isso que eu estou pensando aqui da questão da importância que, lembrando que o nosso município, nós não cobrávamos imposto de natureza nenhuma. Cartório, banco, não pagava. Então, hoje nós estamos aqui legislando, o contador, nós estamos, a Nova Serrana está entrando numa história muito significativa no que diz respeito a melhorar, né, os recursos do município através, você vê, um banco, cartão de crédito, não pagava. Então, hoje a gente está com essa proposta aqui, eu creio que é importante. A senhora presidente, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos, todos os tarde. servidores dessa casa, todos os vereadores, assessores, os assessores que estão aqui nos acompanhando. Quero dizer assim, pastor, que vamos aguardar, se a documentação chegar, me comprometo em colocar para votação amanhã mesmo. Igual eu fiz com todos os projetos da semana passada, que não foram apresentados, mas que já estão na pasta, todos para serem votados amanhã. Porque, como eu disse, esse para mim era um dos projetos que estava sendo analisado, sempre conversei com a Deise, mas tinha algumas pendências, que são esses dois que estão sendo discutidos aqui hoje, para depois não ter mais nenhum projeto, nem para discussão. Então, é muito bom a gente ter esse recesso aí, sabendo que todos os projetos foram apresentados, discutidos e colocados, né, em reunião para votação. Ótimo. Muito obrigada. Algum dos colegas quer fazer mais alguma observação? Vice-presidente? Então, vamos passar aí para o 63, uma vez que o 62 vai ficar aguardando a chegada desses documentos, com a possibilidade de liberação para votação até na nossa reunião amanhã. O 63 aí autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas. Por favor, o jurídico. Projeto de Lei 063 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder descontos em juros e multas aos contribuintes em débitos com a taxa de licença para execução de obras particulares, inscrito ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensas ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Artigo 2º. Em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber com 100% de desconto em juros e multas para quitação dos débitos previstos no artigo 1º, em parcela única ou em até 20 parcelas mensais e consecutivas. Parágrafo 1º. O prazo para o contribuinte aderir para requerer o pagamento com desconto na forma prevista neste artigo iniciar-se-á na data da publicação dessa lei e vigerá por 60 dias, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, caso o término do prazo ocorra em dia não útil. Parágrafo 2º. A quitação da parcela única deverá ocorrer no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da guia, devendo este prazo igualmente ser considerado como termo inicial máximo para o pagamento em parcela.
Parágrafo 3º. Poderão aderir os devedores que já houverem parcelado ou reparcelado seus débitos, hipótese em que considerar-se-á, para os efeitos dessa lei, a soma das parcelas restantes, devidamente atualizadas, importando a opção pelos benefícios da presente lei, em desistência do acordo original de parcelamento ou reparcelamento. Parágrafo 4º. Os créditos tributários não constituídos, objetos de denúncia espontânea, serão declarados na data da formalização do pedido. Artigo 3º. Tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, em processo de execução fiscal já ajuizada, para que o cidadão possa usufruir dos benefícios ora instituído e postular a consequente extinção ou suspensão da ação, deverá arcar também com o pagamento de custas e taxas processuais. Parágrafo único. Em se tratando de ação ajuizada pelo cidadão, a concessão do benefício de que trata essa lei fica condicionada à desistência do feito e ao pagamento das custas/taxas processuais, se for o caso. Artigo 4º. Poderão valer-se dos benefícios dessa lei o cidadão e empresas que apresentarem defesas ou recursos administrativos, desde que delas desistam expressamente. Artigo 5º. A adesão ao proposto nessa lei se dará formalmente pelo próprio cidadão ou seu procurador constituído, por meio de assinatura de termo de reconhecimento de dívida e parcelamento, importando na confissão irrevogável e irretratável dos créditos consolidados, bem como expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial, além da desistência da eventualmente já interpostos nos processos em cursos, relativo aos créditos renegociados dentro dos parâmetros dessa lei. Parágrafo único. A adesão importará ainda na suspensão do prazo de prescrição da cobrança do crédito. Artigo 6º. Aderindo o contribuinte ao pagamento na forma prevista dessa lei e não efetuando o pagamento do crédito negociado/parcelado com os benefícios dessa lei, o débito retornará ao status anterior com o lançamento de 100% do valor de juros e multas de mora. Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento de crédito objeto da execução fiscal, o processo terá seu prosseguimento retomado pelo valor do crédito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento. Artigo 7º. Os benefícios contemplados nessa lei não conferem direito à restituição ou compensação de importância já paga a qualquer título. Artigo 8º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Caberá ao secretário municipal de Finanças solucionar os casos omissos, observados os limites desta lei. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessários à regulamentação/aplicação desta lei. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Você observa aí que o projeto, no corpo dele, é praticamente o mesmo do 62. A diferença está no artigo aí primeiro, que a concessão do desconto em juros e multa é relativa à taxa de licença para execução de obras particulares. Lembrando aos vereadores que esse projeto é um desmembramento do projeto 133/2018, que foi retirado da casa pelo Executivo para desmembrar, porque estava os 62 e os 73 estavam dentro do 133. A observação que a Procuradoria Jurídica faz é relativa ao impacto também que já foi solicitado ao Poder Executivo. E a questão também da isenção aqui, esse projeto já é um pouco mais diferente, porque não tem a previsão da isenção das taxas dentro da lei orçamentária. Vou passar para a Deise, para que ela possa fazer observação sobre essa questão das taxas dentro do orçamento. Exatamente, o projeto de lei é semelhante,
Contudo, como foi anexado lá na... O pastor Giovanni questionou há pouco, no 62 havia a previsão. Sim. No 63, o anexo é aquele mesmo, né? No 63, não há previsão de isenção, de isenção ou de anistia, né? No caso, nós estamos tratando da anistia, de qualquer taxa, de qualquer tipo de taxa. Então, lá no orçamento, tanto na lei de diretrizes orçamentárias, no anexo de metas fiscais, não há previsão de anistia de taxas, né, de juros e multa de taxas. E na lei orçamentária anual, também não existe previsão de anistia lá no anexo renúncia de receitas, né? Então, nós não temos essa previsão. Aí, nessa ocasião, nós solicitamos também o impacto e, né, o atendimento da LRF e adequação das leis para prosseguimento da análise desse projeto. O caso é semelhante, mas não é igual, né? Nós não temos, pastor, a previsão de renúncia na peça orçamentária, e são valores que terão aí que vir acompanhado da compensação, porque são valores elevados, porque nesse anexo aqui são imobiliárias. Vou citar alguns nomes só para ilustrar. Melhor não, né? Porque são devedores, é melhor não. Mas são empreendimentos. Obrigado, doutor. Primeiro exemplo, 122 mil. O desconto é de 60, mais ou menos. Então vai cair pela metade. Então eu já teria que ter uma compensação, só no primeiro caso aqui, de 60. No segundo, de mais 60, depois mais 16, depois mais 4, depois mais 53 mil. Estou falando mil, né? Mais 46 mil, mais 38 mil, mais 48 mil, mais 26 mil, mais 25 mil, e por aí vai. Então é um valor muito elevado, que isso aí vai jogar o nosso orçamento, de certa forma, para baixo, né? Por isso tem que adaptar, porque vai ter uma queda. Algumas situações vão ter que ser suprimidas, né, das ações, porque senão a gente não fecha a conta, pastor. Então, assim, também somos favoráveis dos dois casos, isenção de juros e multa, mas com cuidado de respeitar a lei de responsabilidade fiscal. O procedimento ele é idêntico ao do outro projeto, apenas tendo que incluir uma nova forma de anistia, porque a do projeto anterior ela está prevista, mas a menos. Essa não há previsão dessa anistia. Então seria a diligência para apurar esse valor e para a gente incorporar na peça orçamentária. Pela ordem. Na mensagem de encaminhamento, a escrita aqui que não houve a previsão no orçamento dessas taxas, porque não havia sido feito o lançamento. Contudo, na mesma mensagem de encaminhamento, né, eu apontei aí no meu parecer, fala que esses débitos foram levantados e que foi feito o lançamento e a notificação dos contribuintes. Então, quando os débitos são lançados, inseridos no sistema, né, inclusive os dados enviados ao projeto 133, que eu acredito sejam os mesmos que o professor William estava olhando agora, eles são do sistema, eles foram retirados do sistema. Então, há indícios, né, que havia sido feito o lançamento, sim. Contudo, eles não fizeram essa previsão de anistia no orçamento. Então, nós solicitamos, embora na mensagem de encaminhamento dos dois projetos ter escrito que não havia sido feito o lançamento, conforme documentação, ainda para ver que os documentos foram retirados do sistema da prefeitura, né? E que os lançamentos estavam feitos, sim. Quando o lançamento está feito lá no sistema, quando você vai fazer o orçamento, você puxa, automaticamente já é considerado. Então, o valor de juros e multa, a anistia, provavelmente eles não colocaram mesmo, e agora tem essa decisão aí de fazer essa anistia, apenas necessária adequação, né? Adequação das peças e apresentação do impacto. Um detalhe, eu queria só um esclarecimento aqui, por parte do jurídico, ou de qualquer um dos colegas que tiver essa luz.
Esses impostos aqui, esses descontos, eles são relacionados a tributos passados, de tributos que não foram pagos, e está fazendo uma lei para poder dar direito aos contribuintes de pagar e, logicamente, aumentar a receita do município, não é isso? Porque são valores que estão retidos e, supostamente, o município jamais poderia receber se não houvesse uma legislação como essa. O meu raciocínio é esse, está certo? Se eles quisessem pagar integralmente, eles pagariam os valores sem juros e multa. Sim, receber pode. Hoje, falar, não vou pagar do jeito que está. Essa pessoa quiser pagar hoje e falar, não vou pagar esse valor todo aí, eu acho que não precisa nem fazer a lei. Mas Não, então não. o que o executivo está querendo aqui é baixar esse juro para poder Facilitar. Incentivar o pagamento. incentivar. A ação do projeto 133, pastor, tem os dados específicos de cada, porque quando tramitou o 133/2018, a Comissão de Finanças, na ocasião, solicitou quem eram os devedores. Está aqui acompanhando o projeto 133. Eu só não vou divulgar nomes, tá? Tá. Mas está todos aqui. A documentação já foi encaminhada pelo Poder Executivo. Do Inclusive- período que originou esses débitos. Cada caso é um caso. Inclusive, me parece que foi feito também até um pedido de separar o projeto um do outro. Isso, Por isso que veio os dois. Exatamente, o 133 originou agora o 62 e o 63, que foi Exato. desmembrado, tá? E, inclusive, foi uma das justificativas lá no 133, era que tinha um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que o Poder Executivo tinha firmado perante o Ministério Público, Exato. e ele juntou também a cópia aqui, Do TAC. do TAC Sim, também, sim. tá? Demonstrando a dívida e as medidas que ele teria que tomar para poder recuperar esses créditos. Tão desses logo o débitos. Ministério Público ficou sabendo também dessa realidade, é que a recomendação foi feita Isso. ao Executivo. Agora, eu posso passar para o senhor esses valores aqui para análise. Só um instante, vamos ouvir aqui o nosso vice-presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria só saber do jurídico e também dos colegas da mesa aqui, aprovando esse projeto, qual que é a lei que vai ter? Eles vão ser obrigados a pagar ou eles não é obrigado a pagar? Ou isso aí é só para tirar juros e multa para eles? Não, se ele aderir ao projeto não, se o projeto se transformar em lei, ele tem essa autorização para aplicar. Se o contribuinte, ele não é obrigado, não. Se ele não aderir, é um incentivo que o Executivo está dando para recuperar o crédito. Se ele não aderir, cabe ao Executivo partir para outras medidas, igual também já está previsto no projeto, que é ação judicial, né, vai para o protesto e ação judicial posteriormente. Não, beleza. Eu vejo aqui que os colegas, o Walter, o Zé Alberto, eles, na verdade, eles queriam uma resposta, era mais clara, mais político do que técnico. Tecnicamente, nós estamos corrigindo, mas eles não estavam presentes quando a discussão do 133, ano passado ou esse ano? Ano passado. Ano passado. O ano passado, o que nós pedimos foi um desmembramento do projeto, porque estava tratando dos empreendimentos, aprovação de loteamentos e execução de loteamentos, e dos cartórios de registro, na mesma lei. Então, um era imposto, até eu ventilei essa situação, um era imposto, que é o caso do ISS-QN, e o outro era taxa. Estava sendo tratado na mesma lei. Então, assim, a ideia era separar. Aí, esses devedores, vamos colocar assim, eles têm, aí já respondendo, agora eu entendi a pergunta do Zé Alberto, eles têm ações, alguns deles, pelo que se ventila por aí, ações na justiça questionando a cobrança. Então, na verdade, quando você possibilita um pagamento parcelado, sem juros e multas, é aquilo que os mais antigos falavam, que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, é isso? É o ditado?
Os juristas não gostam disso não, porque senão eles ficam sem trabalho. Mas é bem por aí, Zé. Isso não, essa aprovação, aí já respondendo o Walter, não quer dizer que eu estou obrigando também eles a pagarem. Se eles não quiserem pagar, eles não vão pagar. Mas se eles aceitarem, eles estão abrindo mão de ações na justiça questionando tais valores. Ficou um pouco mais claro? Mais ou menos, mas... Porque Não é foi uma 6 por meia oportunidade dúzia, para a né? gente esclarecer nas comissões mesmo. Porque no plenário fica muito difícil a gente discutir essas nuances. Mas é indiferente de quem seja beneficiado pela lei, a lei, eu acho que ela beneficia a cidade como um todo, né? Ou seja, é uma oportunidade de resolver um problema de uma dívida, que alguns podem entender, não, vou resolver isso, vou pagar, meu débito não é tão considerável, com esse incentivo aí do desconto, eu vou parcelar de 10 vezes, 20 vezes, eu vou salvar aí minha vida. Como também vai ter aqueles que vão bater o pé e vão falar o seguinte, não, eu vou lutar pelo direito de não pagar, porque na época eu não fui cobrado desse valor e agora eu continuo não querendo pagar, vão procurar um advogado e vão manter as suas causas na justiça. A minha preocupação não é nem essa questão. Minha preocupação é só se está dentro dos requisitos da lei de responsabilidade fiscal, que são as metas de compensação e a previsão no orçamento dessa renúncia de receita, porque nós estamos renunciando a receita. Então, se você renuncia a receita, você tem um orçamento, aquele orçamento é ficção. Na verdade, ele já é ficção desde o início, né? Porque ele é uma previsão. Só que essa previsão eu tenho que jogar ela mais para baixo agora. Né? Uma palavra, pastor. Pois não. Outra coisa, pastor, só que eu queria acabar de explicação aqui. Deixa eu Eles só vão parcelar, eles parcelou lá 100 mil em 10 vezes. Se ele for lá e pagar só a primeira e depois não voltar a pagar mais. Aí já constituiu o débito, né? Ou seja, ele reconheceu, Ele reconheceu a dívida. Ele reconheceu a dívida e não tem nem prescrição mais, porque o valor vai ficar ali para a eternidade se ele não pagar. E Senhora com esse presidente. desconto, ele ainda vai ter 20, ele vai ter a oportunidade de pagar em 20 parcelas. Mas quando paga uma, aí é porque consentiu, né? Que realmente existe o débito e que a vantagem é pagar com desconto e parcelar. É a resposta que o Walter estava querendo ouvir, eu acho que mais é essa mesmo. Mas já tem uma declaração no próprio ato, quando a pessoa faz a adesão, ela já assina a ciência de que ela está abrindo mão de recorrer. E assume que está devendo aquele valor. Quem quer pagar não vai ter problema, não, né? Doutor Lenino, por favor. Só uma observação a respeito de projetos desta natureza. Ainda quando eu estava no judiciário, como assessor de juiz, eu já observava uma tecnia que tem. Costuma-se prever, se o devedor tem um processo ajuizado questionando o débito, faça a previsão de que ele desista da ação. O senhor relator sabe muito bem que desistência acarreta extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, ele pode desistir, tentar ali pagar parcelado, se não conseguir, vai ajuizar outra ação questionando o mesmo débito. Pode caracterizar uma má-fé, mas tecnicamente é possível. Então, o que eu sugiro? Em outros projetos dessa natureza, seria interessante alterar para renúncia. Ele renunciaria ao direito de questionar o débito. Seria definitivo, ele abriria mão do direito. É uma questão técnica, mas que eu penso que é da maior relevância, porque se o devedor estiver de má-fé, vai questionar novamente, porque a simples desistência não impossibilita um novo questionamento. Fica a questão em aberto. Bom, então nós estamos aí com dois projetos que têm características distintas, mas têm uma semelhança muito grande, né? E está na dependência também de um documento, um ofício aí por parte do Executivo, para a gente poder deliberar. Então, fica os dois projetos no mesmo teor, né, de dependência, né, suspenso aí até que a documentação possa estar chegando aqui nesta casa. E nós podemos passar para o 76, declara o tombamento como patrimônio cultural, material histórico do município de Nova Serrana e imóvel 7 da Biblioteca Municipal Aurélio Camilo e da outras providências. Está aí o jurídico também para fazer um
posicionamento para nós. É o jurídico ou o autor do projeto? Deixa o autor pode... Vai lá, professor. A princípio eu vou fazer a defesa do mérito e deixo o jurídico com a defesa jurídica, né? A questão do mérito, nós temos a Biblioteca Municipal Aurélio Camilo funcionando num local muito bem situado, no coração de Nova Serrana, e a Biblioteca Pública ela completará no mês de maio do ano que vem 50 anos. 20 anos naquele local, que tem uma importância muito grande para o nosso município, porque, fazendo uma referência não política, não me entendam mal, mas quando o ex-prefeito Paulo César trouxe a comarca para Nova Serrana, ali foi a nossa primeira sede do judiciário. Então, ele tem um prédio que tem a importância da nossa história enquanto município que se emancipou, né, de Pitangui, do ponto de vista jurídico, muito tardiamente, né? Ou seja, nós somos um município relativamente jovem, por isso que nós temos que preservar imóveis que não guardam aquela característica de período colonial, mas tem uma característica da importância do lugar, né? Imaginar que aquele local onde hoje é a biblioteca pode ser lembrado por usuários da biblioteca no futuro, não como um espaço de leitura ou de aprendizado, mas de um espaço onde só cabia 1 ou 2 ônibus ali, e era uma rodoviária, foi construído para ser uma rodoviária, e onde a maior parte das famílias que hoje vivem em Nova Serrana chegaram ali, mas também partiram dali. Quando eu vejo o Sandro olhando assim, chegou por ali, Sandro, também? Nasceu aqui, mas partiu dali para algum lugar, sua família chegou ali. E eu me lembro muito bem daquele espaço, daquele lugar, né? Como até nós temos um patrimônio lá, Terezinha, também, que é o pessoal lá daquele barzinho lá, né? Porque eles estão lá desde esta época da rodoviária, né? Então, assim, ali nós temos uma importância muito grande. Eu me recordo muito daquela praça, né? E nós temos uma ausência, acho que nós temos que pensar nisso também. O colega Pastor Giovanni pode levar isso também ao executivo. Nós temos uma carência de fazer ressurgir naquele local que nós já tivemos no passado, que é naquela praça, que é um marco histórico assim, mais robusto, mais imponente, que demonstrasse ali que o coração da cidade, que nós nascemos ali, naquele local. E voltando aí a falar da biblioteca pública, né, ela foi criada pela lei 255, olha, nós estamos na lei 2000 e tanto, ela foi criada pela lei 255, de 13 de maio de 1970. Esse nome, Aurélio Camilo, né, foi um servidor do nosso município, considerado um dos maiores intelectuais que nós tivemos na cidade. Então, por essa razão, ele emprestou o seu nome, e a biblioteca foi um dos marcos da gestão de um dos nossos grandes representantes, que é o Benjamin Martins do Espírito Santo, patrono desta família, né, de políticos como Jaimão, Jaiminho, né, agora Bruce também seguindo essa carreira, né? Então, ou seja, aquele espaço ele pode nos contar muitas histórias. Temos hoje um espaço de informática, temos ali hoje quase 30 mil exemplares. Uma situação também que eu gostaria de expor a todos é que a nossa biblioteca ela carrega um importantíssimo, que é a questão dos jornais da nossa cidade. Todos os nossos jornais, quando chegam ali, as bibliotecárias recortam por assunto, cultura, esporte, política. E a gente tem que fazer um esforço, eu já fiz essa indicação aqui, para se digitalizar tudo isso, porque é separado por tema. Se amanhã ou depois, qualquer um de nós quiser estudar a política de Nova Serrana, pode estudar a partir dos arquivos da biblioteca. Se quiser estudar a cultura de Nova Serrana, pode estudar através desse arquivo, e digitalmente fica até muito mais fácil da gente manusear. Então, assim, nós temos poucos lugares, eu vi que no parecer jurídico aqui, cita alguns lugares de Nova Serrana que foram tombados, que ficaram aí. Foi citado aí a questão da capelinha, não é isso?
como patrimônio histórico. Deixa eu ver se está aqui. A Capelinha de Nossa Senhora do Carmo, o altar da Capela de Nossa Senhora do Carmo, Boa Vista, de Minas. O imóvel situado na Dimas Guimarães, que também nós temos que lembrar, está ficando muito abandonado, é isso, nós precisamos de uma preservação. E quando a gente tomba algo que é público, é muito mais fácil a gente cobrar a manutenção do espaço. Quando a gente tomba algo que é particular, é muito mais complicado, porque nem sempre a pessoa tem a condição financeira ou o município vê viabilidade para poder recuperar e preservar aquele espaço. Então, assim, do ponto de vista da defesa do projeto e a importância, o que eu teria a dizer é isso, e agora o jurídico pode fazer a sua análise. Vou pedir licença ao autor do projeto, professor Willy, com todo o respeito. Entendo a sua intenção com esse projeto, como eu já trabalho em Nova Serrana há muitos anos também, já acompanhei o fórum ali quando ele funcionou e tudo, tem realmente um histórico todo lá, imagino para vocês que são daqui. Até para a gente que é de fora, a gente traz muitas coisas na lembrança. E a Câmara Municipal ali, eu já assisti reuniões isso. Ali. E a gente até eu que sou de fora, trago muitas lembranças. Mas a minha análise vai se restringir do ponto de vista só jurídico, certo? Então, eu peço licença ao senhor para me fazer essa análise jurídica do projeto. E o projeto, no meu entendimento, ele não deve ser feito por lei ordinária, da forma que foi apresentado, tendo em vista que o tombamento de bem público é feito por ato próprio do legislativo, ato administrativo. Por quê? Nós já temos legislação em Nova Serrana para regulamentar a questão dos tombamentos, todo o patrimônio público cultural. É a lei, deixa eu pegar ela aqui para o senhor, é a lei 2489/2017, que alterou a lei 2036 de 2009, lei 2109 de 13 de julho de 2011, lei 2157 de 28 de junho de 2012, referente às normas de proteção ao patrimônio cultural do município de Nova Serrana. Ela trata do Conselho de Políticas Culturais e do Patrimônio Cultural e do Fundo Municipal de Políticas Culturais e do Patrimônio Cultural e da outras providências. Nós temos uma lei desde 2009 que regulamenta essa questão dos conselhos, dos conselhos cultural do município. Então, eu vou mencionar aqui a Lei 2489/2017, que é a mais recente. No capítulo, na seção 3, ela traz sobre o tombamento. Então, fala o artigo 15, tombamento é o procedimento administrativo pelo qual o poder público submete o bem cultural móvel ou imóvel de valor histórico, artístico, paisagístico, etnográfico, arqueológico ou bibliográfico à proteção do município, declarando patrimônio cultural de Nova Serrana. Parágrafo único. A natureza do objeto tombado e o motivo do tombamento determinarão as diretrizes da proteção a que se refere o caput deste artigo. Aí vem o artigo 16, que fala que o tombamento será efetuado mediante inscrição nos livros de tombo. Então, existe dentro de Nova Serrana um conselho já constituído, acredito que deve estar ativo, porque até mesmo para você conseguir receber verbas dos governos estadual e federal, você tem que estar com esse conselho constituído. Então, essas legislações, desde 2009, elas foram criadas a fim de regulamentar isso. Então, o tombo de um patrimônio, ele tem que ser feito mediante um ato administrativo. Eu sugiro para o professor, para continuar defendendo essa ideia dele, que é louvável, sim, que aquele lugar tem um histórico muito grande, é que seja feito ou uma indicação para o executivo ou uma indicação para o próprio conselho, para que defenda essa ideia que o senhor está levantando hoje. Mas
não sou a favor do prosseguimento desse projeto 076, tendo em vista que essa matéria já está regulamentada dentro da Lei 2489, que alterou legislação em 2009, 2011 e 2012. E já tem o Conselho também já instituído. Tá? Vereador, Essa é a observação. eu faço parte dessa comissão. Agora estou como presidente interino, não sei se eu vou poder continuar fazendo parte da comissão, mas vamos fazer o convite a eles e nos reunir lá no Centro de Cultura, que nós estávamos tendo, uma vez por mês, a reunião do Conselho, onde foi colocado, igual você falou, da Capelinha, a casa na Rua Dimas Guimarães, tem a igreja lá de Novaes. Então, assim, é muito importante, vamos mandar o convite e nos reunir com eles e apresentar, porque a sua proposta, ela é perfeita, é um lugar que todos nós que somos daqui, né, e desde pequenininha acompanhava o pessoal da Totó Barroso, que é o pessoal da CIDA, onde eles têm a lanchonete, que a vida toda eles ficaram ali. E, graças a Deus, e com a ajuda do Executivo, ela ainda continua trabalhando lá. No início foi difícil, mas ela ainda está lá. Então, temos que preservar e zelar para que ela continue ali e que aquele patrimônio também continue, porque é um dos patrimônios mais importantes que a gente tem na cidade agora. Eu gostaria só de ouvir do Lenine, porque o parecer técnico dele era